Você promete que vai parar com a pornografia, mas sempre volta pro vício. Se disciplina realmente fosse o suficiente para te tirar do vício, tu já teria saído. Se isso acontece contigo, eu te entendo perfeitamente porque eu era exatamente assim. Você quer parar e você tem força de vontade, mas acontece que, digamos que você tá com o celular mexendo no Instagram e aparece uma thirst trap. O que é uma thirst trap? A thirst trap é quando uma mulher, mas pode ser um homem também, posta uma foto sensual ou provocativa ou quase sem roupa, justamente para despertar desejo sexual e despertar vontade de fazer sexo com aquela pessoa nos outros que estão assistindo. Então, aquelas fotos que as mulheres, por exemplo, postam de cima com o peito quase de fora, uma roupa super decotada, ou que elas botam o celular assim, aí elas ficam na frente dançando com uma mini saia ou com um shortinho extremamente curto, fazendo aquelas dancinhas rebolando, mostrando a bunda, e esse tipo de coisa. Ou quando elas simplesmente fazem aqueles videozinhos com caretas sexuais, botando a língua pra fora, ou com um batom exagerado, esse tipo de coisa. Qualquer foto que uma mulher posta numa rede social, ou um videozinho que ela faz, que tem um intuito provocativo, um intuito de sensualização, é uma thirst trap. E quando você tá ali rodando no Instagram, normal, e aí aparece um conteúdo desses pra você, aquilo te desperta vontade. E você até resiste na hora e não vai imediatamente abrir ali o site pornô e começar a ver pornografia e bater uma. Entretanto, naquela mesma noite, coincidentemente, você perde o seu streak do NoFap. Você já estava ali no terceiro, no quarto dia, aí você vai ali e cai e não consegue completar nem mesmo uma semana. Isso acontece porque você está usando só disciplina, só força de vontade. Glória a Deus. Aí o que acontece? Você fica frustrado, porque você acredita que foi culpa sua, que você foi fraco, que você não conseguiu resistir à tentação e caiu de novo no vício da pornografia. E aí essa sensação de fraqueza, de culpa, de vergonha, abala a tua autoestima, você se sente menos homem, você se sente inferior, e aí você fica com o emocional fragilizado, você fica abalado. E com o emocional fragilizado, o que acontece? Você se torna mais frágil. E um homem mais frágil, emocionalmente, vai ter mais facilidade ou dificuldade de controlar os sentimentos? Dificuldade. Então você fica mais frágil, aí você cai mais fácil ainda no vício. Então, o que é o problema? O que está acontecendo aqui? São duas coisas. Primeiro que, ao você cair e se sentir mais fraco, você está reforçando no seu cérebro que você é mais fraco. E isso faz com que você não tenha tanta força de vontade e realmente fica mais difícil de resistir. Mas o principal problema é que você está usando apenas força de vontade para ser um cara disciplinado e resistir à tentação para poder sair do vício. Mas isso não funciona. Porque não adianta você usar só disciplina sem usar inteligência junto. Você precisa unir os dois para poder enfrentar os gatilhos. Os gatilhos são as coisas como as thirst traps. Quando você está ali no Instagram e você vê uma foto ou um vídeo de uma mulher extremamente atraente, sensualizando, seu cérebro ele conecta aquilo com a pornografia. Aquilo é um gatilho para você ver pornografia e aí você sente vontade. Então o que você tem que fazer? Não é simplesmente ficar forçando para tentar resistir, só na força de vontade para ser um cara disciplinado. Não! Você pega a sua disciplina e você soma com inteligência. E você cria estratégias para poder lidar com esses gatilhos. Porque é muito mais eficiente do que você ficar lutando com o seu ambiente e resistindo às tentações o tempo inteiro, é você modificar o seu ambiente para que tenha menos tentações. Aí vejamos, você tem menos tentações porque você bolou estratégias para evitar os gatilhos que vão te dar vontade de ver pornografia. Com menos tentações, você cai menos. Se você cai menos, você aumenta o seu streak do NoFap. Você passa de 3 dias, você chega ali em 7 dias, 10, 14, 20, você vai aumentando o seu streak do NoFap, você vai aumentando o seu tempo de dias sem pornografia, e aí você sente o quê? Ao invés de se sentir fraco, você se sente forte, você sente, eu tô conseguindo, eu tô melhorando, eu finalmente tô disciplinado. Você começa a reforçar no seu cérebro a força de vontade, e você começa a mostrar para si mesmo que é um cara disciplinado e que tem força de vontade para resistir. Porque você tem provas disso. Se sentindo mais forte,
você tem mais facilidade para continuar resistindo. Porque se você bota na sua cabeça que você é forte, tem força de vontade, você vai ter mais. Então fica mais fácil ser disciplinado. Quanto mais fácil ser disciplinado, mais tempo você consegue ficar sem a pornografia. Então é uma soma das duas coisas. Não adianta só ser disciplinado. Você precisa misturar isso com estratégia para poder evitar esses gatilhos. Porque só na força de vontade para resistir a eles vai dar errado. E o quanto menos gatilho tiver, menos você precisa exercer essa força e mais tempo você vai ficando sem, mais forte você vai construindo a sua autoimagem, você vai acreditando que é mais forte e vai ficando mais forte de fato para conseguir resistir mais vezes mais fácil ainda. E assim vai ficar cada vez mais fácil de conseguir sair do vício da pornografia. E como que tu vai fazer tudo isso? Você vai fazer tudo isso em 3 passos muito simples. Primeiro, você vai identificar os gatilhos. E cada pessoa tem gatilhos diferentes. Então, o que é gatilho para ti? Tu tá num nível que simplesmente o computador ou o celular já são gatilhos e tu teria que fazer um detox digital completo sem eletrônicos para ficar sem ter vontade de ver pornografia? Talvez esse seja o teu caso. E aí você bola estratégias. Então, primeira coisa é identificar os gatilhos. É só o Instagram? É o TikTok, será? O que está me trazendo esses gatilhos? Será que é o ambiente que eu estou? O quarto? Ou o banheiro? Ou é o horário? Ou é a cama? Ou é quando as pessoas saem de casa? Você vai identificando os gatilhos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é mudar o ambiente. Porque você vai ter alguns gatilhos que eles vão ser relacionados ao seu ambiente. Então, por exemplo, se é o Instagram o problema, se é o computador o problema, você vai ter que modificar alguma coisa no computador ou no Instagram. Agora, se você tem problemas de gatilhos no seu ambiente em si, cara, o banheiro é um gatilho, porque eu vou pro banheiro e vejo pornografia. Sabia que não tem como tu ver pornografia se tu não tiver nenhum meio de acesso para ver pornografia? Pois é, então vai pro banheiro sem o celular, problema resolvido. Mesmo que no banheiro te dê vontade de ver pornografia, você não verá no banheiro, pelo menos. Você pode até sair dali e depois ver. Mas se você não levar o celular, como é que você vai ver pornografia? Não leve. Rogério, mas o meu problema é que o quarto, simplesmente o ato de ir dormir de noite, é um gatilho. Tenta dormir mais cedo. Tenta mudar a cama de lugar. Tenta reorganizar os móveis no quarto. Dorme na sala um dia. Bota o colchão no chão. Tira da cama. Bota a cama em pé. Simplesmente o fato do ambiente se modificar, teu cérebro ele vai pelo menos nos primeiros dias dar uma quebra de padrão e ele vai tentar entender o que está acontecendo até se acostumar de novo. E tu aproveita essa brecha para ficar mais dias sem. Então o seu cérebro, poxa, mudei a cama de lugar, botei ela de frente do guarda-roupa para frente da janela. Beleza, o cérebro bugou, uns 3, 4 dias ali ele se acostumou. Agora eu boto o colchão no chão, boto a cama em pé. Eu boto o guarda-roupa na frente troco o guarda-roupa e a cama de lugar. Eu boto o colchão na sala. Eu durmo no sofá. Para cada mudança, o seu cérebro vai demorar uns dias para ir acostumando. Então você vai trocando toda hora, assim. Tipo, a cada uma semana troca. E aí o seu cérebro ele vai ficar várias vezes tendo que se reacostumar com aquele ambiente novo. E aí você vai conseguindo aumentar o seu tempo sem pornografia, o que vai, quanto mais tempo você fica sem, mais fácil fica ficar mais tempo sem. Então você vai conseguir aumentar o seu tempo sem pornografia, modificando essas coisas no ambiente. E o terceiro passo é criar estratégias para poder lidar com os gatilhos, porque é o que te dou algumas informações. Troca a cama de lugar, não leva o celular para o banheiro. Se o problema é Instagram, bloqueia as pessoas, bota não tem interesse, troca de conta, desinstala o aplicativo, bota um bloqueador no app, bota um timer no app, desliga o celular, desinstala o aplicativo. Você vai criar as suas estratégias para resolver os seus problemas com os gatilhos. Mas primeiro você identifica, depois você muda o ambiente para o seu cérebro ter uma quebra de padrão e depois você começa a criar estratégias para lidar com esses gatilhos. Mas isso é só um passo para você poder sair do vício da pornografia. E não está nem completo, está extremamente resumido aqui nesse vídeo. Então, se tu quer ajuda para poder sair do vício da pornografia, aqui na descrição do vídeo e também na descrição do canal, você vai encontrar um link. E esse link é para te vender alguma coisa? Não. Esse link é para entrar numa comunidade gratuita de homens que estão se desenvolvendo. Uma comunidade gratuita de homens cristãos.
Rogério, são homens cristãos, vocês vão ficar só falando de Deus e mais nada? Então é um grupo de pastores? Pelo contrário, a gente não fica aí para falar só pregação. Tem muitas pessoas que gostam muito disso, mas o objetivo é nos desenvolvermos como homens e o principal do desenvolvimento é sair dos vícios e desenvolver virtudes. E a pornografia é o vício mais forte dos homens hoje em dia. Então por isso é um vício que eu estou dedicando meu tempo para poder ajudar os homens a se livrarem. Então se tu quer ajuda, clica no link da descrição e entra no grupo, porque você vai ter networking com vários homens que vão poder te ajudar a sair desse vício da pornografia. E mais do que isso, você vai ter ali no grupo meu número privado, então o meu número pessoal para você conversar comigo. Então precisa de ajuda? Vai ali e me chama no privado. Então se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, entra no grupo porque eu vou te ajudar muito mais ainda e o grupo é completamente de graça. Então muito obrigado por assistir até aqui e não deixa de entrar no grupo, porque quanto mais tempo tu demora para fazer um movimento para sair desse vício, é mais tempo preso nesse vício.